Oi, oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do Workshop Páscoa 2.0. Estou muito feliz com a presença de vocês, que vocês estão aqui participando desse curso. Fico também muito feliz com todas as mensagens, as pessoas que já me marcaram lá no Instagram, as pessoas que já fizeram a temperagem, acertaram. Então eu fico muito feliz e desejo de coração que vocês consigam tirar o maior aproveito desse nosso curso. Para quem caiu aqui nessa aula, ainda não assistiu a aula 1, recomendo que vá lá, assista. Ontem fizemos a temperagem no chocolate, falei a diferença de cada chocolate, chocolate nobre, cobertura. Então é muito importante que você assista a aula de ontem, tá? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o ovo trufado e também o ovo de colher. É muito importante que vocês aprendam essas duas formas de fazer os ovos, porque são os ovos mais vendidos, tá? Então tem que fazer os dois. Outra coisa, o recheio que vou ensinar aqui para vocês é o de Kinder Bueno. É um dos mais famosos, um dos mais pedidos e que eu tenho certeza que vai fazer sucesso quando vocês forem vender na Páscoa, tá bom? Ah, pessoal, deixa eu explicar para vocês também. Eu vou ensinar aqui o ovo trufado. Ovo trufado é aquele ovo que tem a casca, o recheio e mais uma camada de chocolate. Ele fica fechadinho e tem duas bandas, tá? Porém, tem diferença entre ovo trufado e ovo recheado. Quando nós falamos ovo trufado, ele obrigatoriamente precisa ter um recheio com base de chocolate. Já o ovo recheado, ele pode ser qualquer tipo de recheio. Por exemplo, recheio de beijinho, recheio de mousse, mousse de maracujá, mousse de limão, brigadeiro. Esses são ovos recheados. Ovos trufados precisa ser um recheio trufado com base de chocolate, tá? Ganache é trufado? Sim, é um recheio trufado porque a base é chocolate, tá? Então deixa aqui bem claro para vocês, o recheio que eu vou fazer aqui é trufado, tá bom? Eu gosto muito mais de trabalhar com recheio trufado, principalmente na Páscoa, né, nos ovos, porque eu acho que fica algo mais refinado, aquele gosto mais de chocolate mesmo, sabe? Quando a pessoa come aquele doce, ela fala assim, é de qualidade. Claro que você tem que usar os ingredientes de qualidade, né? Mas é sucesso, gente. Eu sempre usei em todas as minhas Páscoas, eu sempre fiz as bases trufadas. Vende muito e são os mais vendidos, tá bom? Bom, pra gente começar aqui fazendo os recheios, eu vou mostrar pra vocês a base, né? Um ganache branco e um ganache preto. Temos aqui o chocolate branco, ó, e o chocolate preto, tá? Ambos são chocolate nobre. Bia, eu posso fazer o recheio com chocolate fracionado? Você pode, mas não é a mesma coisa, tá? O sabor fica diferente, a consistência muda um pouquinho. Então, eu recomendo o chocolate nobre. Mas, Bia, aqui na minha cidade é muito calor, não dá, não. Aí, se você quiser, você utiliza o chocolate fracionado. Mas para recheio, não é a mesma coisa de você fazer uma casquinha, tá? Quando você faz o recheio, o calor não vai influenciar tanto, a ponto de derreter o seu recheio, tá? Então, ainda assim, eu indico que você faça com o chocolate nobre. Se você só pode investir no chocolate para recheio ser nobre, vale a pena também, tá? Porque o que mais tem no seu ovo é recheio. Então, recomendo nobre. O que nós vamos utilizar aqui para fazer esses ganaches é o chocolate branco, o chocolate preto e o creme de leite. As medidas já vou passar para vocês, tá? Tudo certinho, o peso de cada um dos ingredientes aqui. Essa base nós vamos utilizar para fazer o recheio de Kinder Bueno, tá? Porém, vocês podem utilizar essa base para muitos outros recheios. Por exemplo, Bia, aqui no de chocolate preto, vocês podem fazer esse mesmo ganache aqui. Vocês podem acrescentar Kit Kat, pode também fazer o recheio de Ferrero Rocher, tá? Então dá para vocês utilizarem essa base para fazer outros recheios. Com o branco, o que dá para fazer? Dá para fazer um trufado de maracujá. Aqui você só acrescentaria um pó saborizante, tá? Que eu adoro usar o pó saborizante, acho que fica muito gostoso para fazer trufado de maracujá, trufado de morango, trufado de limão, tá? Você só coloca aqui o pozinho, tá? O saborizante, e aí é essa mesma base para recheio, tá? Então, ó, muito simples, muito fácil. Às vezes, eu acho que vocês podem até estar pensando assim, Bia, você tá dando muita informação, tô ficando perdida. Mas eu preciso trazer essas informações para vocês, para que vocês saibam para que vocês usam chocolate, por que você usa o chocolate nobre, tá? Então, eu trago essas informações que é para vocês realmente aprenderem, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui a fazer o nosso recheio.
Vou derreter tanto o chocolate preto quanto o chocolate branco. Atenção, vai derretendo aos poucos. Põe no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? Principalmente o chocolate branco, porque ele é muito mais sensível. Vou derreter e já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, já derreti os chocolates, ó. Tá vendo aqui? Bem derretidinho, ó. Belezinha. Chocolate branco, mesma coisa. O chocolate branco, nós temos 500 gramas de chocolate branco, tá? Para 200 gramas de creme de leite. É uma caixinha, tá? Já o chocolate preto, esse aqui é o chocolate blend, tá? Eu tô utilizando 400 gramas de chocolate blend, tá? Que é um meio amargo com o ao leite, para 200 gramas de creme de leite. Bia, os dois potinhos aqui é 200 gramas cada um? Sim. O que muda é que o chocolate branco, você vai colocar menos quantidade de creme de leite por conta que tem mais gordura no chocolate branco. Já o chocolate preto não tem tanta gordura assim, então é um pouquinho mais de creme de leite para ficar com a consistência igual, tá? Então, 500 gramas de chocolate branco, 400 gramas de chocolate preto, tá bom? Fácil. Agora a gente só vai misturar o creme de leite em cada potinho, mexer e deixar descansar. Ó, pessoal, já colocamos aqui, então, o creme de leite, ó. Fica assim, mais molinho. Você vai falar assim, Bia, esse recheio aí não dá, não. Muito mole. Recheio trufado é assim, ele fica mole quando você termina de fazer. E aí, o recheio trufado, ele precisa descansar, tá? Agora, esse recheio aqui, nós vamos deixar descansando por pelo menos 1 hora. Se tiver muito calor, pelo menos 2, tá? Ai, Bia, eu trabalho na minha cozinha refrigerada. 1 hora já vai ficar firme, tá? Bia, posso colocar na geladeira? Poder, você pode. Mas recheios trufados, eu recomendo que você mantenha em temperatura ambiente. Ele sozinho, descansando com calma, ele vai ficando mais firme, tá? Vocês vão ver depois, ó, a consistência dele agora é assim, bem molinho, ó. Tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a consistência depois que ele for descansar, tá? Agora, ó, pode colocar uma tampa ou um plástico filme e deixa descansando e eu já volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, vocês viram como é que ficou o nosso recheio, né? Ó, veja bem como que ele ficou bem firme, olha. Isso daqui depois de descansar. Antes ele estava bem molinho e agora ficou assim bem firme. Se vocês colocarem na geladeira, fica mais firme ainda, tá? Então, por isso que eu sempre recomendo, deixe em temperatura ambiente, que ele vai ficando firme sozinho, tá bom? Ó,
Feito isso, já temos os dois recheios aqui, gente. Esse recheio aqui é sensacional. Podem fazer sem medo. Feito isso, ó, tô aqui com o saco de confeitar, tá? Saco de confeiteiro. Vocês acham em qualquer loja de confeitaria. E eu gosto muito de rechear todos os meus ovos com o saco. Fica muito mais fácil. Eu vou colocar, ó, coloquei o saquinho aqui dentro de um copo, só para facilitar na hora de colocar aqui o recheio, tá? Vou colocar os dois recheios, um em cada saco. Ó, tá vendo, pessoal? Fica assim, tá? Vou reservar aqui e vou colocar o outro recheio. Bom, pessoal, ó, já coloquei aqui os nossos recheios, vou deixar aqui de lado. E aqui eu tô com as cascas que nós fizemos na aula de ontem, tá? Essa minha casquinha aqui é de 250 gramas. Então, a minha caixa é uma caixa para uma casca de 250 gramas. Essas caixas vocês acham em loja de confeitaria, acham pela internet. Então, eu recomendo que vocês dêem uma pesquisadinha para ver onde tem um preço melhor, tá? Tem vários tipos, vários formatos, ó. Tem umas mais chiques, outras mais simples, né? E aqui dentro, normalmente vem escrito para que tamanho de casca que é a caixinha, tá? Se não tiver aqui escrito, tem aqui atrás. Algum lugar da caixinha vai estar escrito para que tamanho de forma é a caixinha, tá? Então, pra gente rechear, nós vamos utilizar o recheio branco, né? O nosso trufado branco e o nosso trufado preto. Também vocês podem colocar o Kinder Bueno no meio, tá? Entre os recheios. Aí fica totalmente a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer um pouquinho mais barato, coloca só na decoração, só por cima. Se não, se você quiser colocar muito Kinder Bueno, pode colocar no meio do recheio também, tá? Isso é opcional, você escolhe como é que você vai fazer. Eu prefiro colocar por cima, eu acho que o chocolate fica mais fresco, mais gostoso e fica mais barato também, tá? Lembrando que nós estamos fazendo, né, uma releitura do Kinder Bueno, né? Então, aqui o nosso ovo de colher, ele é uma releitura. Fizemos um recheio que vai lembrar o Kinder Bueno e por cima, na decoração, vai vir os pedacinhos do chocolate mesmo que a gente quer representar, tá bom? Então, pra gente começar a rechear esse ovo, eu vou trazer vocês bem pra perto para que vocês consigam ver. Bom, pessoal, primeiro eu vou começar colocando esse nosso recheio aqui de ganache de chocolate preto, tá? Então, eu vou colocar um pouco aqui embaixo. Ó, assim já tá suficiente. Se você quiser, pode ir intercalando um pouquinho desse, um pouquinho daquele, ou só coloca o preto e depois vem com o branco em cima, tá? Vou vir agora com o branco. Ó, agora eu vou colocar até aqui em cima. Aí, pessoal, aqui ainda tá faltando um pouquinho de recheio. Então, eu vou vir com o bico, tá? E aí, eu vou fazer aqui toda a lateral do nosso ovo, eu vou fazer com o bico. Porque se eu encher muito, o recheio vai subindo, depois tem risco de vazar, tá? Então, eu sempre deixo faltando um pouquinho pra poder vir aqui com o bico, tá? Pode usar qual bico você preferir. Agora aqui eu vou colocar alguns Kinders, ó, tá vendo? Pra fazer a decoração, tá? Aqui, ó, eu vou colocar mais algumas pitanguinhas, ó, pra ficar mais bonitinho. Para finalizar, pessoal, vou usar um pouquinho de Nutella aqui por cima para fazer alguns risquinhos. É opcional também, tá?
Ó, pessoal, ficou assim, tá? A decoração. Como eu falei pra vocês, podem colocar brigadeiro, usar o bico que vocês preferirem. Façam como vocês quiserem, tá? Pode colocar granulado também, a decoração opcional, tá? Façam aí. Tirem fotos bem bonitas, tá? Coloca assim na caixinha pra tirar foto. Coloca aqui um Kinder Bueno, assim, sabe? Façam fotos bem chamativas pra chamar a atenção do seu cliente, tá bom? Ó, pessoal, acabamos de rechear o nosso ovo de colher, tá? Esse ovo aqui, acabei de pesar, deu 400 gramas. Lembrando que eu fiz na casquinha de 250 gramas, tá? Então, o peso final desse ovo já recheado deu 400 gramas, tá? Ó, ficou assim. Esse foi o resultado do nosso ovo. Como eu falei pra vocês, decoração, ó, fiz até uma outra aqui. Façam como vocês preferirem, tá? Se não quiser colocar pitanguinha, não coloca. Se quiser colocar, põe, não... Faz o que você achar melhor, tá? Ó, pessoal, aqui tá a tampa, né, da minha caixinha. É só encaixar aqui por dentro, ó. São um pouquinho chatas essas aqui de acetato. Ó, encaixou, tá? E aí, junto veio essa fita, que é pra vocês colocarem assim, tá? Esse aqui é o modelo de caixa que eu comprei, mas tem vários modelos. Há muitos anos, quando eu fazia os meus ovos pra vender, eu não utilizava as caixinhas, tá? Eu utilizava uma embalagem que é para Colomba Pascoal. Eu vou até deixar aqui passando foto para vocês verem como é que faz, como é que fica, né, com essa outra embalagem. Essa embalagem é muito mais barato, né? E às vezes acaba compensando. Porém, eu percebo que ano após ano as pessoas estão investindo muito em caixa, por isso que eu trouxe a caixinha para vocês. Ano passado até dei essa dica, trouxe a embalagem de Colomba por ser mais barato, né? Mas eu percebo que há uns 2 anos para cá, todo mundo tá querendo usar só caixa, tá? Então aí fica realmente a critério de vocês. Podem colocar na embalagem que vocês preferirem, tá? Vejam o custo, faz tudo certinho para que vocês não tenham prejuízo, tá bom? Bom, pessoal, agora pra gente fazer o nosso ovo trufado, tá? Ou ovo recheado. No caso aqui, como eu estou utilizando um recheio trufado, é ovo trufado, tá? O ovo trufado, gente, é assim, ó. São 2 bandas, tá? É assim que a gente vai entregar pro cliente. Esse nosso ovo trufado, vocês precisam se atentar a um detalhe. Se você for vender por peso, tá? Por peso, você vai ter que fazer o tamanho do seu ovo, né? Numa casca menor do que o peso que você vai vender. Por exemplo, se você for fazer um ovo e você quer que pese 500 gramas, você não pode fazer a casquinha na forma de 500 gramas, tem que ser uma casquinha menor. No caso, seria mais ou menos a de 350 gramas, tá? Esse de 250 gramas, essa casca de 250 gramas, dependendo da quantidade de recheio que você vai colocar, vai dar no mínimo 500 gramas esse ovo, tá? Então, veja bem, se você for vender o ovo de 500 gramas e usar a forma de 500 gramas, o seu ovo vai pesar quase 1 quilo, então não vai compensar para você, tá? Agora, se você quiser vender por tamanho, por exemplo, olha, tô vendendo um ovo no tamanho de 500 gramas. Aí sim você pode fazer na forminha de 500 gramas, tá? Porque você está vendendo o tamanho e não o peso, tá bom? Até porque esses ovos, gente, quando você vai colocando o recheio, ele fica muito pesado, tá? E eu, Bia, eu gosto de fazer bem recheado, gosto de rechear bem para o cliente falar, nossa, que ovo é esse, tá? Uma outra dica que eu dou para vocês é o seguinte, se vocês forem fazer por peso, façam o peso certinho, quando o cliente vier retirar o ovo, pesem o ovo, tá? É importante fazer isso para que você não tenha nenhuma dor de cabeça com o cliente falando, olha, comprei ovo de 500 gramas e não tem 500 gramas. Ah, achei ovo pequeno, era de 500 gramas, mas tá pequeno. Você já pesa para o cliente ver ali o peso do ovo, tá? Bom, pessoal, então é isso. Pra gente fazer aqui o nosso recheio de Kinder, tô usando os mesmos recheios que eu já ensinei na aula de hoje, tá? Aqui eu tenho o ganache preto, o ganache branco e creme de avelã. Tenho aqui chocolate. Esse chocolate, ele já foi derretido e eu já fiz a temperagem nele, tá? Porque eu estou utilizando casquinha de chocolate nobre. Então, eu vou utilizar para fechar o recheio o chocolate nobre, tá?
Esse meu chocolate, ó, ele já tá até endurecendo, por quê? Porque eu tenho ar aqui. Então, fica assim mais durinho. Vou até levar de novo pra aquecer. E aqui eu tenho alguns pedacinhos de Kinder Bueno, todos cortadinhos. Porque no recheio trufado, eu gosto de colocar assim alguns pedacinhos de Kinder Bueno, tá? Até porque ele não vai por cima na decoração nem nada, então eu coloco no recheio, tá? Pra rechear, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A forma que a gente utilizou pra fazer a casquinha, pega essa forma, ó, pega a nossa casquinha, pode deixar aqui com o papel chumbo. Vou abrir ela. E aí, o que eu faço? Coloco aqui. Bia, que é isso? Nunca vi isso. Isso daqui, gente, é o seguinte. Principalmente se você não tiver ar-condicionado na sua cozinha, na sua casa, para você não ficar pegando no chocolate, porque a nossa mão, ela é quente. Então, pra gente não ficar pegando no chocolate, para ele não ficar marcado, derretendo, você vai segurar aqui, ó, tá vendo? Pelas bordas. E aí, pra você rechear, é muito mais fácil do que ficar aqui, ó, segurando o ovo. Tá vendo? Se você ficar aqui muito tempo segurando o ovo, a nossa mão é quente, vai, às vezes até derrete, tá? A casquinha. Então, faz assim que fica muito mais fácil, tá? Ah, por que você utiliza o papel chumbo e eu não tiro o papel chumbo? Porque se você colocar a casquinha direto aqui, sem o papel chumbo, ela dá uma sambada, ela vai ficar riscando, depois vai ser difícil de você tirar daqui. Então, coloca assim, ó, do jeito que você já fez a casquinha, coloca aqui com o papel chumbo, tá? Agora, para rechear, vou trazer vocês aqui para perto, para que vocês consigam ver os detalhes. Ó, pessoal, começando aqui, vou colocar um pouquinho de recheio. Recheio ovo trufado não pode ser muito recheio também, tá? Então, eu vou colocar um pouco. Ó, tá vendo? Peguei uma colher aqui. Essas colherzinhas pequenas ajudam bastante, tá? E, ó, vou espalhando assim, ó, pra ficar toda a lateral do ovo. Ó, é bem fácil, tá, gente? Se não quiser colocar assim com a colher, não precisa. Se quiser colocar só com a colher, pode também. Tá vendo? Não coloquei tanto recheio. Agora, eu vou colocar alguns pedacinhos, ó. Aqui, ó, tá vendo? Vou colocar alguns pedacinhos de Kinder Bueno. Se fosse de outro sabor, tipo Kit Kat, podia colocar também, tá? Que fica bem gostoso. Ó, tá vendo? Coloca um pouquinho. E aí, a gente vai vir... Ó, eu vou vir com um pouquinho de creme de avelã, tá? Isso aqui é opcional, tá, gente? Mas eu acho que fica mais gostoso. Por último, vou colocar um pouco do nosso creme, aqui do nosso ganache de chocolate preto. Ó, tá vendo? É só assim pra fechar. Ó, agora eu vou passar assim só pra ficar mais retinho, tá? Percebam que eu coloquei bastante recheio. E ainda assim, ó, fica assim o formato de ovo, tá? Se você for fazer só um recheio, pode colocar até menos. Aqui no meio eu gosto de deixar um pouquinho mais fundo, pra ficar mais bonito. Agora a gente vai vir com o chocolate, tá? E vamos colocar todo aqui pra fechar esse ovo. Ó, pessoal, perceba que eu vou puxando, não vou colocando muito chocolate, que é uma camada fina, tá? É uma camada fina de chocolate só para fechar o recheio. E, se você quiser, também pode usar um pincel culinário, tá? Ó, e fica assim. Agora, a gente leva pra geladeira, deixa endurecer, e depois a gente vai só juntar com a outra parte e fechar. Ó, pessoal, tá vendo? Já foi pra geladeira.
já endureceu. É muito rápido, tá? Esse aqui não vai demorar muito tempo. É em torno de 3, 4, 5 minutos, tá? Foi rapidinho pra geladeira, já endureceu. Ó, tirei aqui. Ficou assim, tá vendo, ó? Aí, a gente vai pegar outra folha de papel chumbo pra gente colocar aqui, né? Pra ficar bem bonito. Ó, sempre faço isso, tá? Tira daquela lá que tava já toda amassada. E aí, coloca em outra nova, tá? Porque esse daqui é a que vai pro cliente. E aqui nesse passo também, você vai colocando etiquetas para você saber o sabor. Eu recomendo você fazer assim. Vai fazer de Kinder? Recheia todas as cascas de Kinder, vai fechando e coloca aqui uma etiqueta, tá? Pode colocar aqui dentro, aqui fora, onde você preferir, tá bom? Faz isso com todas, ó, tá prontinho aqui. E aí, ó, você vai juntar assim as bandas. Nós vamos usar um apoio. Ó, esses copinhos aqui, tá? Esse suporte para colocar os ovos. Esse suporte, pessoal, ele é vendido também de acordo com o tamanho da casca. Essa daqui é para 250 gramas, 350 e 500 gramas. Vamos juntar as duas partes, tá? Bia, o ovo ficou bem recheado, preciso colocar bombom? Você pode colocar bombom se quiser, tá? Como eu sempre faço muito bem recheado, nem dá para colocar bombom aqui dentro. E aí, uma forma de você poder colocar o bombom é aqui no copinho, tá? Se você quiser colocar. Ó, vai colocar assim, tá vendo? Vai ficar assim. E aí, a gente vai colocar dentro de um saco. Eu gosto de usar esse saco, se chama Saco Express. Ele é assim, tá vendo? Ó. E aí você só coloca o ovo aqui dentro e dá o laço. Bem simples, tá? Mas vocês também podem utilizar papel celofane, que é aquela folha inteira, você coloca no meio, puxa. Usa também o que você preferir. O saco, ele é baratinho e é mais fácil. Então, eu prefiro utilizar o Saco Express. Mas, como eu sempre digo aqui, é apenas sugestão. Se você quiser, pode colocar onde você quiser também, tá? Ó, vou colocar esse aqui no saco. Normalmente, eu gosto de fazer com ajuda nessa parte aqui. Tem também para vocês comprarem um plástico assim, que você coloca na mesa e aí você coloca o saco, coloca o ovo dentro e ele ajuda a fechar. Para quem não tem pessoas para ajudar, tá? Ó, coloquei aqui embaixo, arruma bem certinho. E aí, gente, ó, vou utilizar esses laços prontos, tá? Pode colocar uma fita de cetim, esses laços aqui, o meu tá escrito 100% artesanal. E aí fica a critério de vocês também. Lembrando, pessoal, que com esse Saco Express, ó, ele já fica com essa ponta. Então, fica mais fácil de você fazer, tá? Por isso que eu prefiro o saco. Mas, coloquem como vocês preferirem. Ó, pessoal, tá vendo? Ficou assim. Para finalizar, eu vou utilizar uma tag. Pode comprar pronta, tá? Ou vocês podem fazer, imprimir também. Aí, como eu tô usando essa fitinha fina, eu vou colocar aqui, ó. Se você não estiver usando fitinha assim, você pode colar. Deixa eu virar aqui. E aí, vou dar um laço. E ficou assim, ó. Coloquei a tag. Coloquei aqui o fitilhinho assim, redondinho, né? Puxei com a tesoura. E assim ficou o nosso ovo trufado, tá? Lembrando que você vai fazer assim se for recheado também. Se não quiser colocar a tag, não precisa. Pode colocar um adesivo aqui. Fica totalmente a critério de vocês. Eu acho que aqui para vocês nesse curso, eu acho que vocês sabem que a decoração, a embalagem é totalmente a critério de vocês. Eu tô aqui mostrando como é que vocês podem fazer, tá?
Mas assim, eu acho que é importante vocês focarem no chocolate, em como faz o recheio, como que vocês colocam o recheio dentro do ovo. E a embalagem, assim, é só mais um bônus para poder mostrar para vocês como é que é, tá bom? Ah, pessoal, lembrei também, ó, que eu tenho dessas embalagens aqui para mostrar para vocês. Esse daqui é uma caixinha, tá? Então, para quem não quer fazer assim, tem a opção de colocar na caixinha também. Caixinha é mais caro. Essa caixinha aqui paguei R$2, 2 e pouquinho, 2,30, alguma coisa assim. Fica bonitinho também, mas eu particularmente prefiro esse. Qual que vocês preferem? Me contem aí. Ó, ficou assim os nossos ovos trufados. Deixa eu pesar para falar para vocês o peso. Deu 420 gramas, tá? Então, esse ovo, na forma de 250 gramas, pesou no final 426 gramas, tá? Então, se fosse para vender por peso, seria 400 gramas, 400, 450, se você quiser colocar um bombonzinho, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, a forma tem que ser menor se você quiser vender por peso, tá bom? Então, se for por peso, a forma é menor, tá? Ó, ficou uma gracinha esse aqui também. Ficou bem legal. Agora, para nós finalizarmos aqui a nossa aula, eu vou cortar para vocês os nossos ovos, tanto o trufado quanto o nosso ovo de colher, né? Para vocês verem por dentro como é que ficou. Ah, e eu também não posso esquecer de falar para vocês que amanhã nós iremos abrir as inscrições para o curso completo de Páscoa. Então, se você que já aprendeu até aqui, aprendeu o básico, se você quiser aprender mais sobre ovos de Páscoa, outros tipos de casca, outros recheios, ovo brownie, então amanhã vai abrir as inscrições para o curso completo, tá? Fica de olho no grupo que todas as informações nós colocamos lá dentro do grupo do WhatsApp. Essas aulas também são exclusivas dentro do grupo do WhatsApp. Então, fica atento a todos os recados que nós mandamos lá, tá bom? Agora vocês devem estar se perguntando qual o valor para vender esses ovos, né? Tenho certeza disso. Gente, precisa fazer o cálculo certinho de cada ovo, tudo que usou, tudo que gastou, para poder achar o valor ideal para venda, tá? Mas eu vou ajudar vocês e na aula de amanhã, nossa terceira aula, eu vou ensinar como é que vocês fazem esse cálculo, tá? Para vocês conseguirem achar o valor ideal para vocês venderem e ter lucro, tá? Não adianta fazer um negócio bonito, capricha na embalagem, faz tudo certinho e não tem lucro, né? Consegue vender e não tem retorno, tá bom? Então, não percam a aula de amanhã, que eu tenho certeza que vai agregar muito também, muito conhecimento para vocês. Fico muito feliz de vocês terem chegado até aqui. Tem muitas pessoas que desistem aí no meio do caminho, depois não consegue fazer, na Páscoa passa sufoco e não sabe por quê. Eu fico muito feliz de vocês que estão firme e forte em busca dos seus objetivos. Tem muitas pessoas que eu já conversei que querem muito ser confeiteiras, querem ser uma confeiteira de sucesso, ser reconhecida na cidade. E eu tenho certeza que a Páscoa, olha, as pessoas que comprarem os seus ovos, que você fizer com carinho, com amor e qualidade, vão virar seus clientes, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.